dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para a nossa primeira aula do nosso curso de Fenômenos Mecânicos. E na aula de hoje nós vamos começar vendo alguns assuntos importantes que são eles: grandezas fundamentais, análise dimensional e ordem de grandeza. Tudo bem? Bom, basicamente, o que é uma coisa importante que a gente precisa começar falando? Existem algumas padronizações que são utilizadas na hora de se fazer ciência. No nosso caso, aqui no nosso estudo de fenômenos mecânicos, nós vamos usar as medidas do SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, tudo bem? Existem lugares que usam outros sistemas, mas aqui no Brasil nós vamos focar no SI, que é a unidade que a gente utiliza. E a gente vai utilizar essas unidades do Sistema Internacional ao longo de todo o nosso curso de fenômenos mecânicos, tudo bem? Bom, começando, vamos falar das nossas grandezas fundamentais. O que são as grandezas fundamentais? São as grandezas que possuem as dimensões com as quais nós vamos obter as outras grandezas que vamos utilizar aqui no nosso curso de fenômenos mecânicos. Eu vou explicar e vai ficar um pouco mais claro. Então vamos começar. Quais são as três grandezas fundamentais aqui do nosso curso? Comprimento, tempo e massa. São as três grandezas fundamentais. No sistema internacional, a nossa unidade no sistema internacional, para comprimento é o metro, para tempo é segundo e para massa é quilograma, tudo bem? E a gente fala que essas grandezas elas possuem dimensões, ok? Então a dimensão do comprimento a gente chama de L, a dimensão do tempo a gente chama de T e a dimensão de massa a gente chama de M, tudo bem? Bom, e o que acontece? Basicamente, todas as grandezas mecânicas, sem exceção, possuem dimensões que são combinações de L, T e M. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com essas dimensões e chega nas outras grandezas. Vou dar 3 exemplos aqui básicos, mas para ficar claro mais ou menos como é que funciona. Por exemplo, velocidade. Quando você está lá no carro, você costuma dizer, eu estou dirigindo a não sei quantos quilômetros por hora. Então, o que a gente tem de noção disso? É que a gente está tendo uma dimensão de comprimento sobre uma dimensão de tempo. Então, como é que funciona nas dimensões do nosso LTM? A velocidade ficaria como? L sobre T. O volume, a gente costuma falar centímetros cúbicos, metros cúbicos. Como é que fica a dimensão? Fica L ao cubo. E a aceleração, como é que fica? A gente vai aqui utilizar, por exemplo, metros por segundo ao quadrado. E como é que fica, então? A dimensão fica L por T ao quadrado. E a análise dimensional é muito importante para a gente, ajuda bastante a gente em alguns exercícios. Eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem como é que funciona. E é importante vocês perceberem esse exemplo, porque muitos professores, inclusive, cobram que vocês façam assim nas provas. Então, por exemplo, imagine uma situação onde vocês vão ter uma certa partícula que teve uma variação de movimento, né? Ela andou 50 metros, por exemplo. Tudo bem? E para fazer isso, ela gastou aí uns 5 segundos. Tudo bem? E vamos supor que nesse exercício ele peça a velocidade e a unidade de medida. Vamos lá. Como é que você faria? A velocidade, nós sabemos que vai ser a nossa velocidade média, vai ser a variação da posição sobre a variação do tempo, correto? E como é que você faria fazendo a análise dimensional? A sua velocidade média vai ficar como 50, e aí você coloca aqui a sua dimensão, no caso, você coloca a sua unidade, né? 50 metros, tá vendo? Desse modo, isso daqui vai estar dividindo o tempo, que é 5, e a unidade aqui, segundos, tudo bem? E aí você vai chegar no resultado de 10, e aí você tem a unidade saindo aqui, né? O M sobre o S vai dar M sobre S metros por segundo, tudo bem? E é importante prestar atenção nessa análise dimensional, porque em alguns exercícios, de repente, se você às vezes não lembrar, por exemplo, a fórmula de cabeça, se você sabe onde a unidade mecânica na qual você quer chegar, vem nas unidades que o exercício te dá, de repente fazendo a análise dimensional você consegue chegar na estrutura do exercício, na estrutura da fórmula que você tem que usar. Então isso é muito importante.
E por fim, a gente vai falar agora um pouco sobre ordens de grandezas, dando exemplo de unidades de metro que são importantes que a gente vai poder usar. De repente, a gente vai acabar vendo aí para frente no curso de fenômenos mecânicos. Então, se vocês se repararem, pode ser que vocês encontrem aqui, por exemplo, eu vou dar a ideia de conversões de metro para vocês, tudo bem? Basicamente, pode ser que nem todas as situações aqui apresentadas vocês vão ver no curso de fenômenos mecânicos. Mas pode ser que vocês vejam, então é interessante que vocês já saibam. Então, por exemplo, temos aqui decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro, nanômetro, picômetro. Do outro lado nós temos aqui decâmetro, hectômetro, quilômetro, megametro, gigametro, terametro. Basicamente, o que significa ordem de grandeza? Eu vou comparar com um metro, tudo bem? Então, por exemplo, o decímetro, ele é da ordem de grandeza, e para denotar a ordem a gente usa um tio, assim, tudo bem? Ele é da ordem de grandeza de 10 a menos 1 metros, tudo bem? O centímetro, ele vai ser da ordem de grandeza de 10 a menos 2. O milímetro vai ser da ordem de grandeza de 10 a menos 3. Ordem de grandeza denotada assim. O micrômetro vai ser da ordem de 10 a menos 6, o nanômetro de 10 a menos 9 e o picômetro da ordem de 10 a menos 12, tudo bem? Do outro lado, aqui, nós vamos ter uma ordem de grandeza positiva, né? Então, o decâmetro, ele vai ser da ordem de 10 à primeira. O hectômetro vai ser da ordem de 10 ao quadrado. O quilômetro vai ser da ordem de 10 ao cubo. O megametro vai ser da ordem de 10 à sexta. O gigametro vai ser da ordem de 10 à nona. E o terametro vai ser da ordem de 10 a 12, tudo bem? Então, basicamente, essa aula é para dar uma introdução dos conceitos que a gente vai precisar ter para avançar no curso de fenômenos mecânicos daqui para frente. Principalmente a ideia de análise dimensional. É muito importante ter essa ideia bem fixada na cabeça e se aprofundar no assunto, buscar entender bem esse conceito, tudo bem? Bom, para a aula de hoje é só. Então, para dúvidas, sugestões, críticas, observações, aguardo vocês. Acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Aguardo vocês na próxima aula. Até a próxima. Tchau!